Primeira história. Na China antiga, um cavaleiro ia com o seu cavalo tranquilamente, quando uma pessoa que caminhava perguntou-lhe: "Para onde o senhor vai, cavaleiro?" O cavaleiro prontamente respondeu: "Não sei, pergunte ao cavalo." Segunda história que aconteceu comigo. Estava numa chácara com amigos e fomos andar de cavalo. Me deram um animal que eu não conhecia e eu prontamente aceitei, né? Estávamos troteando, enfim, devagarzinho, juntos. Daqui um pouco, o meu cavalo simplesmente virou a cabeça e começou a cavalgar na direção oposta, retornando ao seu local de origem. Ele foi de uma forma tão intensa, uma cavalgada tão forte, que eu só consegui me segurar para não cair do animal. O que essas duas histórias têm em comum? Os animais têm autonomia em relação aos seres humanos. E por que eu lhe contei essas duas histórias? Porque, guardadas as devidas proporções, o comportamento de um cavalo pode ser comparado com as nossas emoções humanas. E o que são emoções? Emoções são reações orgânicas que nós temos, frequentemente curtas e intensas, diante de estímulos do ambiente ou estímulos do nosso próprio organismo, da nossa própria mente. E para que servem essas reações? Essas reações têm um sentido de avaliar se o que está acontecendo é bom ou não é bom. Essa é a principal função da emoção. Para que a gente tenha um comportamento adequado, ou seja, que seja adaptativo para a gente. Dizendo isso, então já estou dizendo que a emoção modula o nosso próprio comportamento. Ela nos dá uma tendência para agir, ou para fugir, ou para congelar, conforme for a experiência que a gente estiver vivendo. Uma outra função importantíssima da emoção é a expressão emocional. Na medida que eu me comunico contigo, eu não estou apenas falando, mas eu estou gesticulando, mudando a expressão do meu rosto, mexendo o meu corpo, e tudo isso expressa as minhas emoções. As minhas emoções são públicas, elas podem ser vistas por você. Nem sempre eu as percebo, mas quem está me olhando consegue percebê-las. Isso influencia na comunicação. Mais de 80% da comunicação é não verbal, emocional e não consciente. Eu não me dou conta de que eu estou fazendo isso e você não se dá conta de que está sendo influenciado por esse tipo de expressão que eu estou fazendo, que é emocionalmente. Em síntese, o principal objetivo da emoção é servir como um guia de adaptação do nosso comportamento, do nosso julgamento, das nossas tomadas de decisão. Julgamento é mediado por emoção, que vai conduzir a um tipo de tomada de decisão. Muito bem, e qual a importância ou qual a influência da emoção na vida da gente? Bom, a construção dos nossos valores, da nossa perspectiva de vida, de como a gente concebe a realidade, tanto a nível individual como coletivo, é mediado por processos emocionais, mesmo que a gente não se dê conta. O quanto eu gosto de mim, a minha autoestima, o meu autoconceito, né, diz respeito diretamente a um julgamento que fazemos de nós mesmos, também na relação com os outros. Isso é emocionalmente influenciado, ou seja, se eu gosto mais ou menos de mim, tem a ver com emoção. Atenção. A maior parte da nossa atenção é regulada de baixo para cima, influenciada por emoções. A gente presta atenção naquilo que nos interessa, que tem a ver com a gente, que a gente gosta, né? Se você não está gostando desse papo, dessa conversa agora, tua atenção vai para outros lugares, ou você até desligou, né? Mas se você está assistindo, é porque você está gostando. A atenção nos leva a perceber algumas coisas e não perceber outras. Isso é emoção também. Nos leva a guardar as coisas, a memória, de um jeito e não de outro. Aquilo que recebe uma colorida especial, emocional, é guardado de uma forma especial. E é recuperado de uma forma especial também. E algumas coisas não são recuperadas. Ou seja, elas ficam guardadinhas. Isso também tem a ver com a emoção. Tudo isso, atenção, percepção e memória, tem a ver com aprendizado. E é por isso que a emoção é tão importante para a gente aprender, para a gente estudar. Algo importantíssimo. Estabelecer, implementar, conquistar, corrigir metas e objetivos. Todos nós temos objetivos de vida. O quanto a gente organiza isso e conquista ou não conquista, tem a ver com emoção. E vejam que isso é uma função executiva, é um processo racional. Deveria ser um processo mais lógico. E é amplamente influenciado por processos afetivos. A ingesta de alimentos, nosso gosto, a nossa preferência por alguns alimentos e não por outros, e também a ingesta de substâncias, né, pode nos levar, por exemplo, aos vícios. O que a gente come ou bebe, né, quanto, se a gente come muito ou não come,
e como a gente come. Se a gente come de uma forma mais tranquila, relaxada, ou come de uma forma tensa. E se a gente está tenso, está com uma emoção pesada, o nosso intestino não funciona direito. Tudo isso é influenciado pelas emoções. O nosso bem-estar e a nossa felicidade são amplamente influenciados pelas emoções. A nossa saúde física, por exemplo, como o sistema emocional influencia o sistema endócrino, que controla o sistema imune, a nossa saúde é amplamente mediada pelas nossas emoções. Ainda mais em tempos de pandemia, em tempos de gripes, é muito importante que a nossa imunidade esteja alta. Quem controla a imunidade? Sistema endócrino, regulado pelo sistema das emoções. Também a saúde mental, transtornos de personalidade, abusos de substâncias, alterações neuropsicológicas em idosos, ansiedade, depressão, tão presente nos dias de hoje, comportamentos agressivos, tudo isso é mediado por emoções. Por fim, a nossa vida relacional, na família, no trabalho, no amor, enfim, todas as áreas relacionais está amplamente mediado pelas emoções. Inclusive a nossa vida financeira, o nosso sucesso ou não sucesso financeiro tem a ver com as emoções. Também o nosso desempenho acadêmico. E para finalizar, a nossa vida espiritual também é amplamente mediada por emoções. Muito bem, tudo isso são emoções. E agora eu volto para a história dos cavalos. Você já ouviu falar de cavalos selvagens ou chucros? Aqueles que não foram domados, aqueles que fazem o que querem, né? Em grande parte as nossas emoções são assim, autônomas, elas fazem o que querem com a gente. Se você gostou de uma pessoa, você vai ter um comportamento, se você não gostou, você vai ter outro. Você nem se dá conta de que as emoções estão abaixo desse julgamento, estão impulsionando esse julgamento. Quando você tem que fazer alguma coisa, você tem motivação para isso, é a emoção que está ali. Ou você tem que fazer alguma coisa e não tem vontade. De manhã você quer levantar da cama, mas não consegue. Tudo isso são emoções que nos guiam, sem que a gente perceba. Em outras palavras, são cavalos chucros dentro de nós. E aí eu volto para o Rio Grande do Sul. Algum dia eu voltarei para o Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, a minha esposa também é. E nós temos planos de voltar para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul nós temos a doma. O que é a doma? A doma é como você interage com o animal para poder condicioná-lo a fazer as coisas que você precisa que ele faça, sem ter comportamentos, digamos assim, aleatórios, como esse cavalo que eu falei para vocês que eu montei, né? Que ele simplesmente voltou sem que eu tivesse qualquer controle. E existe um tipo especial de doma, chamado a doma racional, gentil ou natural. Olha que bacana o nome. O próprio nome já sugere, né? Uma doma gentil. Então, em vez de ter violência com o animal, você tem carinho, respeito. Você busca fazer uma conexão com o animal, compreender as suas necessidades, criar uma confiança, uma co-liderança junto ao animal, de forma que você possa, pelas rédeas, conduzi-lo e ele confie em você. E o que isso tem a ver com emoções? Doma racional é sinônimo de regulação emocional. Regulação emocional é justamente tratar, cuidar, conhecer e se tornar amigo, amiga das nossas emoções, para que a gente possa utilizá-las em nosso favor de uma forma apropriada, de uma forma adequada na vida da gente. Muito bem, esse vídeo teve como objetivo mostrar a importância das emoções e da regulação emocional. Existem muitas técnicas de regulação emocional e eu vou trazê-las em vídeos posteriores. Muito bem, o vídeo de hoje foi para enfatizar, para mostrar a importância das emoções na vida da gente. E lembrando que elas funcionam no nível não consciente, ou seja, para a gente poder fazer a doma racional, para a gente poder fazer a regulação emocional, a primeira coisa que a gente precisa é percebê-las em nós, como nós reagimos aos estímulos. Depois da percepção, a gente utiliza de técnicas para regular as nossas emoções. Esse foi um primeiro vídeo e eu vou trazer para vocês essas técnicas na sequência. Aliás, por falar em regulação emocional, esse é um dos temas do novo grupo de práticas do Instituto Neuropsi, Amor e Relacionamentos. Se você tem interesse, há um link na descrição.